Ai, consegui. Aê! Ê, tudo bom? Tudo bom agora que te vi. Que bom, que bom. Você faz reflexoterapia? Reflexologia? Reflexologia podal. É bom, hein? Eu gosto É muito. bom, André. Eu fiz tudo para me tornar uma reflexoterapeuta. Aham. Aí ajudo todo mundo, mas não acho o meu problema. Hum, qual que é o seu problema? André, é muito. Mas já tem 13 Hum, anos de muita dor no joelho, coluna, né, devido a... E começou o seguinte, eu sofri uma queda, bati o joelho esquerdo, né, e lesionou o menisco. Aí eu fui para o médico, né, o joelho inchado, e o médico falou que era artrose. Eu falei, doutor, eu caí, bati o joelho, não tem nada a ver com artrose. Não, todo mundo que vem para cá dizendo que caiu. Isso é artrose. Então levou 4 anos de tratamento errado. Aí deu artrose, André, porque eu forçava só uma perna, né? Aí passou a dor para os 2 joelhos. Então é muito tempo de tratamento. Por último, o médico me falou, né, o ortopedista, me falou que pediu a ressonância magnética, então eu levei a ressonância, a palavra dele para mim foi essa: hum, Ana, não vou lhe enganar. Eu digo, pô, então fale logo a verdade, porque há tem muito tempo que eu trato com você, né? hum. Já fui lá sem moleta, já estava usando moleta, usei uma, depois já estava com as duas, né? Eu digo, me diga, por favor, o que está acontecendo. Ele disse, tudo quanto foi de ligamento, menisco, foi tudo por pau. Essa foi a história dele. Aí eu digo, doutor, quer dizer que meu caso não tem jeito? Ele disse, é irreversível. Aí só se fizer uma cirurgia, aí isso aí eu não quero, André. Né? Eu não quero tirar um pedaço de mim e botar um pedaço de ferro dentro do meu osso, né? Do meu joelho. Hum. E então eu fui, entrei, comprei o curso da reflexologia podal, né? E fui tentar, com muita luta, conseguir tirar as muletas das mãos, né? Hoje eu não uso mais as muletas, mas continua muita dor, sabe? Muita dor. Aí devido de eu andar puxando muito assim, a coluna também já tem hernia de disco na coluna e já lesionou o nervo ciático. Então, Deus nos acuda. Eu sei que tem um problema emocional também, eu não sei de onde vem, e, como eu te falei, eu consigo ajudar muita gente, trato de fibromialgia, depressão, ansiedade, mas eu não consigo achar o meu tigre. Onde é que está, seu André, para encontrar isso aí? Entendi. Que a minha vida do passado realmente não foi Hum, fácil, né? hum. E é isso. E agora deu problema de catarata na vista, fiz a cirurgia desse olho Por isso você está e com o olho tampado? fiz. Mas já tem um tempo, já tem o quê? 2 anos, André, que eu fiz essa cirurgia, né? Hum. E aí, todo óculos que eu vou pro médico, né? Ele passa o óculos. Quando eu pego o óculos que eu uso, 2 minutos, dói. Aí eu tenho que pôr alguma coisa, porque se eu fechar o olho, você mesmo sabe disso, se eu botar o óculos e continuar com esse olho fechado, meu cérebro vai entender e vai dizer para o meu olho que eu não quero enxergar. Eu pensei, não, cego de vez, né? E aí eu ponho, para ficar com o olho aberto, mas ponho o tampão para não doer o olho. Mas se Aí a você última consulta ficar que eu sem fiz óculos, agora, o olho não dói. não, mas também não enxergo. Não, tudo bem, mas não dói. Quer dizer que é a lente que está fazendo doer. Não, não. Como é que é isso? Quando eu tiro o óculos, não Então, dói. Aí se você põe o o óculos e dói, é a oftalmologista, lente. pois é, e aí o oftalmologista que foi feito agora o exame, né? Ele falou que a lente está suja, precisa ser limpada, né? Eu digo, beleza, então. Aí fui ver o preço, é R$ 3.000 para limpar. Eu digo, ai, Jesus, vou ficar com um tampão até o dia que Deus quiser. Como assim? É, 3 mil Tá reais para limpar complicado, uma né? lente? 3.000. Aqui em Marabá é R$ 3.000. Aqui em Marabá eu acho que é o único lugar do mundo, Mas você viu? tem o Eu quê? nunca vi coisa tão cara na Tua cidade. lente é o quê? Quantos graus? Olha, na realidade,
verdade, o oftalmologista não falou os graus da minha lente. Ele simplesmente tirou a catarata, porque você sabe, quando faz cirurgia de catarata, retira, né, a lente que o Papai do Céu deu e coloca um artificial, não é isso? Mas aí ficou desse jeito. Logo assim que foi feita a cirurgia, demorou pouco, mais ou menos um mês, mais ou menos, não chegou nem um mês, eu já comecei a ver uma mancha, né? Tipo uma gota d'água boiando, né? Já fui no médico, ele olha e disse, não, a cirurgia foi bem feita. Sim. E essa mancha que fica andando, né? Aí de lá pra cá foi piorando, aí foi sujando, agora eu olho assim, tá tudo embaçado. Aí depois que eu comecei a estudar o curso, né? Eu fiz a macro limpar, fiz com medo, mas fiz, né? Aí hoje eu olho assim, parece que tá mais clareando um pouco, né? Eu não sei. A lente que precisa limpar é a lente que foi colocada dentro do olho ou a lente do óculos? Isso, dentro do olho. Não é a lente do óculos, não. É a lente que está dentro do olho, que é a lente artificial que é colocada quando se faz uma cirurgia de catarata. Agora, não está fazendo sentido quando você não usa óculos, não dói. Tudo bem, não. Você não enxerga, mas não dói. Não dói. E assim que eu fiz a cirurgia, logo assim um mês, eu não precisava usar o óculos, né? Às vezes para ler, né? Quando eu ia ler, aí eu tinha que botar, quando eu botava doía, aí eu botava esse tampão, né? Aí agora não dá mais nem para ler, né? Eita. É difícil. É difícil. Já procurou outro oftalmologista? Já. Só que aqui na minha cidade, você sai da mão de um, vai para a mão do outro, é a mesma coisa. Não vê muita diferença, não. Não vê muita diferença nisso. E eu tenho um problema, André, de uma raiva. Isso me deixa preocupada. Eu já tentei aqui no meus estudos, né? Que é na medicina tradicional chinesa, que são 5 elementos. Eu me encontro no elemento madeira, sim, mas a causa. Não consigo descobrir qual é a causa da minha raiva. Às vezes eu já tentei quebrar esse celular umas 10 vezes, tentando falar contigo, não dá certo, não dá vontade de jogar no chão, quebrar, estourar tudo. Aí eu respiro, vai em calma aquela raiva. Entendeu? Eu já até respondi aí no chat, nas respostas aí com vocês, que eu queria ganhar, né? O que eu queria ganhar, né? E eu coloquei. Queria ganhar um atendimento com o André. Eu estou igual a mulher do fluxo de sangue lá na Bíblia. Eu li a tua resposta. Você é healer, então? Foi, né? Eu li. Graças a Deus, eu agora estou conseguindo. Você fez a formação de healer? Eu não... Você fez a formação de healer? Para te ser sincera, eu não sei o que estou fazendo. Você comprou o curso, eu estou na turma 22. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou aí com vocês. Olha, está difícil para mim. Você fez o curso, mas você comprou, é isso? Comprei e estou estudando. Agora eu não sei o que é que eu estou estudando. Mas eu acho que é a formação. Está escrito lá. Né? Então sim, a turma 22 é a formação de healer. Tá bom. Então, para mim fica difícil demais. Eu quero também agradecer aqui uma pessoa que tem sido uma bênção na minha vida. A Eleandra. Ela tem sido um anjo para mim, porque, olha, é complicado. Eu olho aqui, meu Deus, onde é que está isso, onde é que está aquilo? Eu não consigo. Aí esse olho aqui, da quintura, embaça, aí eu fico com vontade de quebrar o óculos, aí eu não acho. Escrevo para ela, né? Aí falta uma letra, falta 2. Aí depois eu peguei, tirei uma foto, mandei para ela. Eleandra, estou te pedindo ajuda por esse motivo. Olha a situação que eu me encontro. É difícil para mim estudar, é difícil para mim achar as coisas. Ela tem me ajudado muito. Entendi. E eu quero agradecer muito ela por isso. Aí. Muito bom. É complicado. Complicado. Tá. Aí esse problema meu, André, eu não sei se vem do lado da família, que a minha história é bem aquecida, bem grande. Não é fácil. Vamos fazer o seguinte.
Sim. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Vamos ver o que a gente acha. Calibra esse teste muscular, Ana. Eu vou me conectar com você. Sim, calibrado. Vamos lá. Testa aí primeiro. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Eu sei qual é a sensação de ser completamente amada. Sim. Eu sei qual a sensação de amar completamente. Eu sei qual é a sensação de amar completamente. Não. Então vamos instalar. Testa agora. Eu sei qual a sensação de amar completamente. Sei qual é a sensação de amar completamente. Sim. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Eu sei qual é a sensação do amor incondicional. Não. Vamos instalar. Testa agora. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Sei qual é a sensação do amor incondicional. Sim. Eu sei qual a sensação da alegria. Eu sei qual é a sensação da alegria. Não. Vamos instalar. Sim. Testa agora. Eu sei qual é a sensação da alegria. Sim. Eu sei qual a sensação de receber e aceitar um milagre. Eu sei qual é a sensação de receber e aceitar o milagre. Travou. É sim ou não? Não. Não. Então, vamos instalar. Sim. Testa agora. Eu sei qual a sensação Eu de sei receber e aceitar qual é um a milagre. sensação de receber um milagre. Sim. Eu sei qual a sensação de receber uma cura. Eu sei qual é a sensação de receber uma cura. Sim. Eu mereço o amor do Criador. Eu mereço o amor do Criador. Sim. Ótimo. Quando você falou, eu tenho um problema de raiva. Como é que você define essa raiva? Porque a raiva é um sentimento, é uma emoção natural. Todo mundo sente, né? Alguns rejeitam, né? Finge que não quero aceitar, não sei o quê, mas todo mundo sente. O problema é quando ela é proporcional, uma raiva. Como é que você define essa raiva que é problemática? Eu vejo assim, pela experiência que eu tenho dentro da reflexologia, da forma que já tratei muitas pessoas aqui dentro que se encontram no elemento madeira, que é o elemento da raiva, né? Que é na medicina tradicional chinesa.
É uma raiva excessiva, assim. A minha tem diminuído pelo fato de eu estar sempre trabalhando aqui, agora trabalhando no meu pé, né? Ela tem diminuído. Mas é assim, quando eu quero fazer uma coisa que não dá para fazer, por exemplo, eu estou tentando aqui entrar em contato com você, e se eu toquei em alguma coisa, pela falta da minha visão, tá ruim, aí deu errado, como já tem acontecido demais, me dá aquela ira dentro de mim, me dá vontade de pegar o celular, jogar no chão e estourar, sabe? É assim, uma coisa repentina, eu começo respirando, respirando, aí vai indo, vai passando. É uma raiva desse tipo, né? Tá. E eu detectei também, o André, antes desse curso, essa raiva era muito mais, né? Era muito obsessiva. E eu descobri também que os meus filhos têm isso. Um filho meu, ele já chegou a fazer uma loucura. Não foi, na realidade, uma loucura, porque ele salvou a própria vida, né? Mas ele não viu o que fez. A raiva dele foi tão grande que ele não deu para ver o que foi que ele fez. Então, todos os meus filhos têm essa raiva. Eu não sei o porquê. Entendeu? Você tem facilidade para expressar suas emoções, seus sentimentos? Não. Você tem facilidade para dizer não? Não consigo dizer não para ninguém. Você tem facilidade para se comunicar com clareza? Comunicação não é uma comunicação, quanto eu quero, mas uma comunicação do tipo, essas são minhas necessidades, eu preciso disso, não gostei disso, colocar limite. Não tenho. Não tenho facilidade para Então isso. você vai. Às vezes eu me tiro de mim para ajudar alguém. Eu também tenho uma coisa que eu não sei o porquê. Você vai lá, faz e depois fica com raiva de você porque fez. Faço. Depois eu fiz, poxa vida, eu fiz, mas deixa, entrego para Deus. É assim que eu levo a vida. Né? Então você vai acumulando. E às vezes, você vai acumulando, como uma panela de pressão, de repente explode, e aí vem essa raiva, essa ira. É uma explosão de tudo aquilo que você não conseguiu expressar antes, dar vazão antes. Pode ser, né? Faz sentido. Você guarda, e alguma hora tem que sair. E aí nas pequenas coisas sai. Eu não sei se isso aí também está no meu passado, na minha infância, que foi muito sofrida também, não fui criada com meus pais, então foi muita coisa, houve abuso, houve muita coisa coisas que a gente não gosta de lembrar. Entendeu? Porque quando eu era bebê, os meus pais se separaram, né? E meu pai levou eu, que era pequenininha, e a minha irmã mais velha. E eu fui muito judiada. Eu não sei como, mas fui parar na mão de pessoas estranhas que eu não conhecia. Fui criada uma boa parte do tempo com as pessoas. Fui abusada. Talvez eu tivesse uns 5 anos. Acho que eu não tinha mais que isso. Então, o tempo que eu vivi com meu pai, eu lembro da minha irmã. Ela judiava muito de mim, sabe? Sua irmã. Dormia eu e ela no mesmo quarto, só nós duas, né? Porque eu, ela e o papai. E a gente dormia, nós duas num quarto. Mas eu acordava, André, os gritos com pimenta na vagina. E meu pai... Quem que punha? Quem que punha? Eu não sei. Só sei que estava só eu e minha irmã. E a minha irmã era muito mal comigo. Ela era muito mal comigo, ela era muito ruim comigo. Então, meu pai acordava desesperado, o que foi. Claro que meu pai não ia me olhar, meu pai, né? Mas eu falava, pai, pimenta onde, minha filha? Né? O papai terminava me botando numa banheira de água. Né?
porque ele não ia olhar minhas partes íntimas, né? É claro. E aí o pai entrava no quarto, olhava, mas de onde veio essa pimenta? Quem botou essa pimenta? Aí minha irmã estava quietinha, ressonando. Mas tinha algum ser naquele quarto para me botar essas pimentas? Tão pequena do jeito que eu era. Sua irmã era mais velha? Então, minha irmã era mais velha de todos nós. Ela é mais primeira filha do papai. Ela já era mocinha já. Então, eu terminei, me tiraram de casa, eu não sei quem me tirou, não sei quem me entregou, me entregaram para um pessoal lá. E eu fui para longe, né? Isso foi em Presidente Dutra do Maranhão, onde meu pai vivia. E antes disso, minha mãe nunca não vi, porque se separaram, né? E a gente não tive contato com a minha mãe. Meu pai me carregou e deixou minha mãe na casa. Né? Meu pai foi embora para esse lugar, Presidente Dutra. Então, me levaram para Teresina e eu fui criado um monte de tempo para lá com esse pessoal, só que o dono da casa, né? Era o Garcia, ele ficava mexendo comigo à noite e eu não sabia o que era que ele queria. Né? Ele abusou de mim. E eu falei para a dona Luísa, que era a esposa dele, né? Ela me chamava de mentirosa. Você está mentindo, você está inventando essas coisas porque ele é do quartel do Exército, está querendo dinheiro. Eu não sabia nem o que era isso, André. Eu era muito criança e não entendia nada. Eu tinha 6 anos de idade aí. Mais ou menos isso. Então, eu não sabia o que era, a pessoa nem dinheiro conhecia, não tinha estudo, não tinha nada. Ou seja, eu era uma pessoa totalmente vulnerável ao tempo aí, não sabia de nada, não entendia nada. Então, fiquei reprimida dentro de mim, que eu não podia falar nada, porque era mentira. O que é a mentira? Aí eu dei para mentir e não falar a verdade. Porque cada vez que eu falava a verdade, eu apanhava. Né? Então, eu terminei fugindo dessa casa. Eu lembrava, eu tinha na minha mente, quando eu vejo você falando aí nas aulas, nos módulos, né? A gente lembrava, pensar. Eu pensava no local da onde eu saí, o jeito que era a casa, a estrada. E eu terminei fugindo dessa casa de Teresina para Presidente Dutra. Teresina, Piauí, para Presidente Dutra do Maranhão. Pela imagem da casa do meu pai. E pelo nome do bairro Campo Danta. Aí eu fugi. Né? Criança. Entrei no ônibus, tinha uma mulher dura que entrando com as crianças no ônibus, e eu entrei junto. Eu só tinha um vestidinho, 2 vestidos. Um eu vesti em casa e o outro quando eu ia sair. A minha sandália era uma sandália havaiana, de cor amarela, eu lembro até hoje, né? E o cabresto tinha quebrado, ela botou um prego debaixo, assim, o cabresto, né? Isso machucava meu pé. Aí eu vim parar em Presidente Dutra. Eu vim dormindo, mas eu lembrava do nome do lugar, né? Tinha isso na minha mente. Quando o motorista falou, quem vai ficar em Presidente Dutra, eu pulei da cadeira e é aqui que meu pai mora. Aí fiquei aquela imagem na mente, né, da casa, do jeito. E me escondi do motorista. Quando o ônibus foi embora, eu perguntei pro moço lá, do restaurante, o nome do hotel, né? Era Hotel São José, lembro até hoje. Aí ele perguntou, e de onde você veio? Eu digo, não sei. E como é o nome do seu pai? Eu falei. Aí ele, você sabe o nome do local? Eu digo, parece que é Campo Danta, mas é a casa do meu pai. Fui contei o jeito da casa todinho, e o rapaz conhecia. Ele disse, eu já sei de que você é filha. Aí me levou pro meu pai. Lembro que meu pai me abraçou, chorou muito. Por que você foi embora? Mas eu não fui embora, não sei quem foi que me deu para aquela mulher. Aí eu não sei se foi minha irmã, que minha irmã era ruim demais. Puta merda. Não tenho lembrança. E meu pai falou que tinha procurado demais, mas não tinha encontrado. Então, veio outra irmã, largou minha mãe e veio para dentro de casa. Maria Delfina. Mas também não gostava de mim. Aí eu me senti uma pessoa assim, sei lá, que ninguém gostava de mim. Eu acho que até hoje eu sinto isso. Meu pai gostava de você. Sim, o meu pai era uma pessoa muito, muito boa, sabe? Aí quando cheguei à idade de 12 anos, eu digo, eu não aguento mais o sofrimento. Eu não aguento
mais o sofrimento, eu vou me embora da família. E aí um homem perguntou assim para mim, eu estava chorando na beira da estrada, um homem passou e perguntou para mim, princesa, o que é que você tem que tanto chora? Eu digo, eu não aguento mais viver com a minha família. Meu sofrimento é grande. Ele disse, quer ir embora comigo? Eu digo, eu vou. E eu fui. O homem tinha idade de ser meu avô. Aí me levou para casa da mãe dele. Quando a mãe dele me viu, a mãe dele guarda um troço. Você é louco, você é uma criança, você é uma criança. Ele disse, não quero saber, eu tô com ele, pronto. E aí a mãe dele me segurou um tempo, né? Só que eu não sabia o que uma pessoa casada ia fazer. Eu não entendia nada disso. E aí, quando foi um dia, me levaram para a igreja e fizeram meu casamento com esse homem. André, piorou tudo. Tudo. E a vida desse homem era com a faca no pé da minha garganta aqui. Eu não podia falar com ninguém, porque ele era uma pessoa de cor, não é por causa da cor dele, sabe? Mas uma idade bem avançada, ele tinha o quê? Uns 40 anos, eu tinha 12. Meu Deus. Né? E aí eu sofri demais. Aí ele me tirou da minha cidade, vinha-me embora para o estado do Pará, foi onde eu vim conhecer o Pará, né? Aí aqui o sofrimento foi maior, eu fui viver de fazenda, ele trabalhando em fazenda dos outros, e só Jesus na causa. Apanhava, passava fome, porque ele não ganhava o suficiente, quando ganhava alguma coisa ele bebia, né? E aí eu tive a primeira filha, tinha dia que o que eu dava para minha filha comer, eu procurava, não achava. Eu saía catando aqueles poejos, é uma plantinha que tem para cá, né? Que tem ela é aromatizante. Aí eu fazia aquela água fervida para dar para ela não ver ela morrer de fome e jabuchuda. Aí tive o meu segundo filho, só eu e Deus em cima de um sofá, que ele foi buscar uma parteira, quando ele chegou, meu filho tinha nascido, estava com 3 dias. Ô, louco. Entendeu? Te falando. Tive só eu e Deus. E aí eu pedi socorro à vizinha lá em casa, não podia ouvir ninguém, porque senão ele me matava. Aí do lado tinha uma evangélica, né? Foi que veio, cortou o umbigo do menino, mas saiu imediato, só enrolou nos paninhos, jogou ali e voltou, que sabia do jeito que ele era. Aí quando ele chegou, com 3 dias, eu estava sem comer, a criança sem comer, aí mamava a menina, que já era grandinha, e mamava o menino. E eu. Sofrimento. E aí ele trouxe um franguinho. André, lá em casa só tinha o sal e a água, nada mais. Aí ele falou, tá aqui, eu trouxe isso aqui para você comer. Eu olhei para ele, me deu uma raiva daquilo ali. Aí eu peguei e matei. Ele frango 3 dias que eu tinha ganhado o neném. Matei aquele frango, não tinha ninguém para fazer. Aí limpei e joguei lá no fogo com água e sal e saí para fora. Ajoelhei e pedi a Deus, Senhor, me tira desse mundo, mas tira meus filhos junto comigo. Onde foi questão dele, terminei de fazer aquele ali, ele comeu, eu não comi, não quis, não tinha gosto isso. Aí depois do almoço ele deitou, demorou pouco, ele começou a roncar, uma roncadeira estranha. Aí eu fui olhar, ele estava babando, aí eu chamei a vizinha. Aí lá perto tinha um moço que se chamava Papai Noé para ele, que ele tinha a cabecinha branca. Eu pedi socorro para ele, ele veio e disse, não, esse homem está morrendo. Aí ele pediu ajuda lá pro pessoal, aí botaram ele num carro e levaram para Xinguária. Para Xinguária não, para Redenção, nós estávamos em Xinguária. Aí chegou lá, o médico disse, não tem jeito, que é derrame cerebral. Não tem jeito, já não tem mais salvação para ele, não. Aí eu me culpei, né? Porque eu tinha pedido para Deus levar eu e meus filhos. Aí eu achei que porque eu tinha falado aquilo, Deus tinha levado ele. E aí eu sofri demais da conta. Aí eu vim para onde a irmã dele, que eu não conhecia nada, não sabia fazer nada, não tinha leitura, não tinha nada. Aí eu vim para casa da irmã dele, no Retiro Serrinha. Aí quando cheguei lá, falei para ela o que tinha acontecido. E ele deu o meu filho lá no leito de morte. Ele falou, essa criança tem que ser entregue para minha irmã, que você não tem condição de criar. Foi a última palavra dele. Aí eu fui para casa da minha cunhada. Aí com 15 dias que eu estava lá, chegou um homem lá, eu já via esse homem de vez em quando chegava lá, né? Aí ela me chamou.
minha cunhada, eu quero falar com você um negócio aqui particular. O que que é? Ela disse, você vai morar com esse homem aí que eu não tenho condição de sustentar. E eu vou ficar com o menino. Agora, tu imagina, já vivia com um que eu nunca nem tinha visto, né? Por isso que esse amor, eu não sei o que. Que amor é esse? Eu nunca tive esse amor. E aí, foi obrigada a ir morar com esse homem, né? Porque não tinha como ficar na casa dela. Aí, desse homem, foi outro sofrimento, né? Fazenda. Era capataz de fazenda. E eu fiquei lá, tive 2 filhos. Né? Eu digo, não aguento. Aí fui embora e soube notícia da minha mãe. Aí fugi para onde é minha mãe. Cheguei E os filhos? na minha mãe, junto comigo. Carreguei tudo. Levou? Aí fui para minha mãe, fiquei lá com levei, Os carreguei tudo 4? comigo. Aí eu não sei. Os Hã? 4? 4 filhos. Aí eu não sei como foi que ele descobriu. Em Açailândia, no Maranhão, ele me descobriu. E foi atrás de mim. Aí minha mãe era sozinha, né? Sério, minha filha, a gente tem você aí, que eu não posso fazer nada. Não é fácil, André. Aí eu voltei com ele. Puta merda. E ao chegar em casa, ele falou para mim que seja a última vez que você sai de casa para ir embora. Essa é a última vez. Não tente mais. Eu olhava para ele e me dava nojo. Eu digo, eu não vou ficar. Aí ele foi trabalhar numa empresa, Aldebrecht, né? Trabalha no meio de estrada. Aí um rapaz lá viu meu sofrimento. Menina, tu quer ir embora daqui? Tu quer largar esse cara aí? Eu digo, eu quero, só não tem para onde eu ir. Aí esse Albertino, que era o capataz, disse, tem. Pegue seus filhos. Aí peguei, eu joguei no carro, ele foi, parou a pebas comigo. Aí chegou lá, alugou um localzinho. Você vai ficar aqui. Aí me deu condições de sobreviver com meus filhos. Aí voltou. Aí pronto, foi daí aonde eu não vi mais ele. Né? Ele não me achou mais. Aí eu fui cuidar dos meus filhos, criar meus filhos. Isso. Aí minha mãe falou para mim, mandou uma carta para mim. Como é que tá por aí? Minha mãe, estou aqui em Paraupeba com meus filhos. Ela disse, venha para casa, minha filha. Nós separamos quando você era criança, mas você pode vir para casa, pode trazer seus filhos. E aí eu fiquei sem saber, né? Aí eu fui para onde minha mãe. Porque eu estava sozinha nesse local. Só eu e meus filhos pequenos. Não tinha ninguém por mim. Aí eu fui. Mas ele tornou me achar. Aí minha mãe mandou, eles correm. Some e deixa os meninos comigo. Eu crio os meninos. Aí eu deixei 2 filhos. Né? A mais velha e um dos filhos dele. Porque o outro, do falecido, a minha cunhada tomou. Não me devolveu mais. É o carro com 3. Aí Aí eu fui embora. Aí eu conheci uma pessoa, vi pela primeira vez o grande amor da minha vida. Não deu certo. Sofri, foi outro sofrimento. 4 anos de sofrimento. Foi a primeira vez que eu amei, também foi a última. E essa é a minha história. Hoje eu tenho uma pessoa comigo, vivo bem com ele, graças a Deus. É um amor diferente, mas eu amo meu velhinho, né? Cuida muito bem de mim. Mas eu não consigo... não consigo distinguir aonde eu estou no meu passado. Aonde eu queria descobrir. Porque eu sei que grande parte dos meus problemas está no meu passado. Mas uma história dessa é muito, muito, muito pesado, né? Muita coisa. Não é Negócio tigre, assim não, é que leão, é tudo tá é a aí. selva inteira. É fácil não, viu? E hoje, André, eu dou graças a Deus, porque aprendi a ler e escrever sozinha. Deus me ensinou a aprender a ler e escrever. E hoje faço esse trabalho, né, de reflexologia e me sinto bem. Só que eu queria me descobrir, eu queria tirar isso de mim, eu queria arrancar essa coisa de mim, porque é ruim demais. É tanta doença que eu vou te falar. Ainda vem por cima tal de diabetes aqui que tá para me matar também. Eu não sei o que fazer mais, não. Já viu a história desse jeito?
É tanta história cabeluda, né? Essa tá no top 10. Tá nas mais cabeludas. E, André, tem mais uma coisa, André. A minha irmã, ela me encontrou agora. Ela veio aqui na minha casa. Né, que até então nós não tínhamos se visto mais, não. Aí, quando eu falei para ela que eu lembrava dela, ela diz na minha cara que é mentira. Ela é evangélica hoje. Eu não lembro disso. Ana, tu nunca morou comigo, né? Mas eu sinto assim, André. Ela tá lá longe de mim. Hoje ela tá lá para as quatro bocas, né? Aí eu lembro dela, né? Eu tenho aquela... Eu não sei se é amor, não sei o que é. Mas quando eu chego perto dela, o coração fecha. É como se eu tivesse algo assim que eu repugnasse. Sim, sim. E eu não entendo. Você se afasta, tem um afastamento natural, é isso? Isso, isso. Sim. Você já comeu alguma coisa que te fez mal? Já. Quando você olha de novo, mesmo passou um mês, 2 meses, um ano, passou vários tempos, você olha aquilo de novo, automaticamente não volta, tipo, Volta tipo já tudo de remete novo. toda a memória da dor de barriga, tudo. É igual, Uhum, é a mesma isso coisa, mesmo. você associou todo sofrimento, né? Está associado todo sofrimento à tua irmã. Você olha a tua irmã, volta tudo junto. E aí você fala assim, não quero saber disso. Natural. É, né? Uau. Você lembra do Awakening na formação de Healer? Você lembra do Assim, Awakening? eu tô chegando, eu tô nele. Ontem estava estudando ele. Isso. Essa é a tua história. É a minha Mas o história. sofrimento, olha só, o sofrimento, e assim, é super justificável, é óbvio, é um sofrimento que a maioria de nós não suportaria. A maioria não teria, não estava firme e forte igual você está aqui. Muito, muito pesado, muito pesado. Mas o sofrimento vem da identificação com o personagem da história. Essa é a tua história. Mas você não é É. você na tua essência. Você falou, eu quero saber quem sou eu. Você não é essa Ana que sofreu, que foi abusada, que foi maltratada, que teve que fugir, que passou fome. Isso é um personagem da história, igual o Darth Vader, igual a Alice do País das Maravilhas. Você não é isso. Você é mais que isso. É muito mais que isso. Existe a história, existe esse personagem, mas você não é isso. Então, quanto mais a gente se identifica com o personagem, mais a gente se identifica com o sofrimento. Você vai assistir um filme, uma novela. Se você se identifica com o personagem, você vai sofrer junto. Agora, se você sabe, não, mas isso é novela, é ficção, é um filme, você pode até sentir, porque a história elicia emoções. Né? Você está assistindo um filme, ai, fica triste, ai, meu Deus, será que a mocinha vai casar com o mocinho? Será que o vilão vai ser capturado? Né? A gente fica com aquela expectativa, a gente se envolve no filme, no enredo, na história dos personagens, a gente se apega com os personagens. Mas a hora que desliga o filme, vida que segue. Por quê? Porque eu não sou o personagem. Então, a hora que você entende isso, você fala assim, caramba, eu tive essa história, fato, mas eu não sou isso. Eu posso aprender com isso, mas eu não sou isso. Então, eu não preciso sofrer, não precisa carregar essa bagagem emocional. Deixa lá para trás. Né? É. É isso. E tá assim, tem muita coisa aí para trabalhar, muita, muita coisa.
Mas... E aí tudo faz sentido, né? Você não tem dificuldade de se expressar. Natural, quando você falava a verdade, falava as coisas, você apanhava. Com essa experiência que você teve, eu imagino que você não tinha muito espaço para ter vontade, Exatamente. né? Não tem essa, tipo, tem É, eu quero, eu gostaria, eu prefiro. Não, não tem. Cala a boca aí. não tem. Cala a boca porque hoje eu estou de mau humor, né? Continuava sempre assim. Ela na porrada, era assim, aí fica difícil. Então você foi se reprimindo, reprimindo suas emoções, melhor não sentir. O que adianta, né? Qual que é a diferença? Então, e aí isso vai acumulando, chega uma hora que explode. Explode em algum lugar, explode na menor coisa. Ai, que raiva que, sei lá, tô cozinhando e cortei o dedo. Que raiva, explode tudo. Ah, não consegui entrar na live, quebra o celular. Você está explodindo, mas você não está explodindo com essa situação, você está explodindo com tudo aquilo que aconteceu, que você continua carregando. Tudo E com as que pequenas era do coisas do dia a passado, né? dia que você continua sem saber se manifestar. Então, primeira coisa, vamos instalar aqui. Testa aí, Ana. Eu sei lidar com as minhas emoções. Eu sei lidar com as minhas emoções. Deu Sim. sim. Eu sei lidar com as minhas emoções com graça e facilidade. Eu sei lidar com as minhas emoções com graça e facilidade. Não, Não. Pois é. Lidar, você não. lida. Você lida. Reprimindo, né? Você lida, guardando, você lida. E assim, e essa capacidade de lidar que fez você sobreviver. Agora não é pesado. Então vamos instalar isso com graça e facilidade. Sim. Testa agora. Eu sei lidar na minha vida com graça e facilidade. Sim. Sim. Testa agora. Eu sei como expressar minhas emoções com graça e facilidade. Eu sei como expressar minhas emoções com graça e facilidade. Sim. Sim. Eu sei qual a sensação disso. Eu sei qual a sensação disso. Não. Vamos instalar. Testa agora. Eu sei qual é a sensação disso. Sim. Eu sei como lidar com a raiva com graça e facilidade. Eu sei como lidar com a raiva com graça e facilidade. Não. Vamos instalar. Sim. Testa agora. Eu sei como lidar com a raiva com graça e facilidade. Sim. Eu sei qual a sensação disso. Eu sei qual a sensação disso. Sim. Testa. Eu sei dizer não. Eu sei dizer não. Não. Vamos instalar. Sim. Testa agora.
Eu sei dizer não. Sim. Sim. Eu sei como colocar limites nos relacionamentos. Eu sei como colocar limite nos relacionamentos. Não. Não está lá? Sim. Testa agora. Eu sei como colocar limite nos meus relacionamentos. Sim. Testa. Estou mantendo o trauma da minha história. Estou mantendo o trauma da minha história. Sim. Eu preciso desse trauma. Eu preciso desse trauma. Sim. Por que você precisa disso? Não sei. Testa. Eu preciso desse trauma para me manter segura. Eu preciso desse trauma para me manter segura. Sim. Vamos tirar isso? Sim. Permissão concedida. Testa agora. Eu preciso desse trauma para me manter segura. Eu preciso desse trauma para me manter seguro. Não. Eu preciso desse trauma para manter as memórias. Eu preciso desse trauma para manter as memórias. Sim. Vamos tirar? Você Sim. pode manter a memória sem carregar a bagagem emocional. Testa agora. Eu preciso desse trauma. Para Esqueci. manter as memórias. Eu preciso desse trauma para manter as memórias. Não. Não. Sim, que diga. Deu sim? Não, é não. Não. Não? Deu. Deu sim. Deu Deu sim. sim. Ainda precisa. Eu sei, testa, eu sei Sim. como manter as memórias sem esse trauma. Eu sei como manter as memórias sem esse trauma. Sim. Manter esse trauma é a melhor maneira de manter as memórias. Manter esse trauma é a melhor maneira de manter as memórias. Sim. Tá, vamos tirar isso. Sim. Testa agora. Manter esse trauma é a melhor maneira de guardar as memórias. Manter esse trauma é a melhor maneira de manter a memória, guardar a memória. Não. Então testa de novo. Eu preciso desse trauma para manter as memórias, guardar as memórias. Eu preciso desse trauma para manter as memórias. Continua, André. Tá. Testa, eu sei quem sou sem esse trauma.
Eu sei quem sou sem esse trauma. Sim. Eu sei viver sem esse trauma. Eu sei viver sem esse trauma. Sim. Eu posso guardar as memórias sem esse trauma. Eu posso guardar as memórias sem esse trauma. Sim. Eu sei como guardar as memórias sem esse trauma. Eu sei como guardar as memórias sem esse trauma. Sim. Eu preciso desse trauma para guardar as memórias. Eu preciso desse trauma para guardar as memórias. Sim. Qual memória específica você quer guardar? Só as memórias boas do meu pai. Que não teve nenhuma ruim. Testa, eu preciso desse trauma para guardar a memória do meu pai. Eu preciso desse trauma para guardar a memória do meu pai. Deu sim. Testa, se eu, se eu liberar esse trauma, vou perder meu pai. Se eu liberar esse trauma, eu vou perder o meu pai. Não. Deu não. Vamos fazer o seguinte. Imagina que na sua mente você tem como se fosse um grande armário ou um arquivo. Você tem algumas gavetas. E as memórias boas do seu pai estão na mesma gaveta da, da tua história, do sofrimento, de tudo que você passou. Pega as memórias boas do seu pai e coloca em outra gaveta. Uma gaveta especial. Uma gaveta bem guardada, uma gaveta cuidada, uma gaveta especial, de fácil acesso. Que esteja sempre ali para você pegar. Sim. Agora, pega as memórias de tudo que você passou, de traumático, da tua história, e coloca numa outra gaveta, naquele arquivo morto. Você não está jogando fora, mas você está simplesmente jogando numa gaveta fria, uma gaveta escura, uma gaveta que, aquele assim, aquela última gaveta que você vai ver só depois de 30 anos. Só as memórias. Sim. Isso. E essa gaveta que ficou da tua história, ela é carregada de emoção. Ela está impregnada com a emoção, com a dor, com o sofrimento. Limpa ela. Limpa essa gaveta. Sim. Perfeito. A sujeira, o sofrimento, a dor, as emoções, você não precisa carregar. Testa de novo agora. Eu preciso desse trauma para guardar as memórias.
Preciso desse trauma para guardar as memórias. Não. Não. Testa, eu preciso desse trauma para aprender as lições. Eu preciso desse trauma para aprender as lições. Não. Eu preciso desse trauma para evitar que isso aconteça novamente. Preciso desse trauma para evitar que isso aconteça novamente. Não. Testa, eu ainda preciso desse trauma. Eu ainda preciso desse trauma. Não. Não. Estou pronta para liberar completamente esse trauma agora. Estou pronta para liberar completamente esse trauma agora. Sim. Então eu liberto completamente esse trauma para o Criador agora. Eu liberto completamente esse trauma para o Criador agora. Sim. Testa, eu me liberto completamente de toda a dor e sofrimento do meu passado. Eu me liberto completamente de toda a dor e sofrimento do meu passado. Sim. Eu assumo minha verdadeira identidade agora. Eu assumo minha verdadeira identidade agora. Sim. Sim. Eu reconheço meu valor, meu potencial, Eu o meu poder. reconheço meu valor e meu potencial. Sim. Eu sou muito maior do que minha história. Eu sou muito maior do que a minha história. Sim. Eu estou livre para ser feliz. Eu estou livre para ser feliz. Sim. Eu estou livre para ser saudável. Eu estou livre para ser saudável. Sim. Eu estou livre para prosperar. Eu estou livre para prosperar. Sim. Sim. Eu vou fazer o envio agora de energia de cura para o joelho e para a coluna, tá? E para o olho. Pode ser? Tá bom. Sim.
Como é que está se sentindo, Ana? André, bem leve. Bem leve, só tenho a te agradecer. Eu tô vendo teus olhos agora. Como é que está o olho aí? Eu melhorar, tô vendo teus olhos que eu não vi, eu só vi com esse aqui, ó. É? Mas se eu fizesse assim, eu já não via, ó. E agora você vê? Ai, Glória. Tô vendo seus olhos, sim. Nossa, que alegria. E o joelho? O joelho só sei quando eu levantar. Levanta aí agora, vamos ver. Ainda tá um pouquinho, mas não tá igual tava, né? Melhorou? Melhorou, sim. E tenho certeza que vai ficar bom. Ai, bom demais. André, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada por ter tirado esse monstro do passado. Isso aí para mim é um monstro, não sei, não é tigre, não, isso é monstro mesmo. É muito difícil a pessoa carregar tudo isso, Sim. né? Muito Mas você soltou essa bagagem, obrigada. Sim, soltei, estou bem leve mesmo, isso. porque é como se eu tivesse carregando um peso nos ombros o tempo todo. E saiu esse peso, não está aqui mais. Muito bom. Eu vou chegar lá também. Estou no começo do curso, Sim, sim. mas uma coisa que eu vi também dentro do curso, né? Eu fiz assim, sem acreditar, porque não adianta a gente dizer, não, eu estou acreditando, não. Eu fiz sem acreditar, mas eu fiz, né? É. Eu estava com dor no pulmão. Aí eu não falei para meu marido, né? Eu sentia aquela dor, e eu digo, não vou falar porque não adianta, ele não vai resolver nada, vai só preocupar a cabeça dele, né? E aí eu chegava a tossir assim, eu sentia gosto de sangue na boca. Uau. Aí eu fiz um amor incondicional, né? E mandei a cura pro meu pulmão. E no outro dia eu não senti mais, dando ia botar catarro para fora, que eu não sei de onde veio tanto, eu não estava gripada. E ainda estou botando ainda. E não senti mais a dor no pulmão. Uau. Então eu fiquei feliz da vida, digo, funciona. Mesmo sem acreditar. Funciona. Fiz sem acreditar, assim, pelo fato de eu não saber, entende? Pelo fato de eu estar no começo ainda, que eu comecei agora dia 11, né? Eu comecei as aulas, eu acho que dia 12 do mês passado, né? Então ainda não tenho essa prática, né? Aí eu fiz sem acreditar, fiz ainda de qualquer jeito, cheguei até a rir, viu? Disso aí, mas olha o resultado que deu. Eu não senti mais a dor no pulmão. E sempre estou botando aquela secreção. De vez em quando eu tuço, não estou gripada, mas de vez em quando eu tuço, jogo essa secreção fora. Né? E não senti mais. Quando eu respirava assim, fundo, eu sentia a dor nessa lateral aqui, né? Que eu sentia que era dentro, era pulmão. Porque a gente sabe os órgãos da gente, né? Principalmente um pouco de conhecimento com reflexologia, eu sei exatamente onde é que é tudo. Eu senti que isso é no pulmão. Uhum. E graças a Deus não senti mais, não. É só foi um gol Muito bem incrível. acertado. Muito incrível. Parabéns. Parabéns. Mas é isso, é só fazer. Fazer Obrigada. acontece. É muito louco, né? É muito E fazer. louco, mas acontece. É isso aí. Pô, Ana, é espetacular. Verdade, ó. Muito bom. Obrigado. Então vamos fechar aqui. Segura aí. Tá bom, André, muito obrigada, André. Obrigada, obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Obrigado. Segura aí. Vou fazer o fechamento aqui. Tá bom.
Pronto, fechou. É isso aí. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo, viu? Nossa, Valeu. eu tô feliz que eu tô te vendo direito, velho. E tá vendo agora? Tô, tô vendo sim. Mesmo com esse olho aí, você não via nada? Sim, ó. A varinha mágica, né? Aqui, ó. A varinha mágica. É, variante Que mágica. legal. É bom demais. Que legal, isso aí foi instantânea, viu? Limpou, eu não tô vendo a mancha mais, ó. E quando olha para um lado assim, ela vem, tipo, parece que ela tá boiando em cima da água, né? Não tô vendo ela mais. Acabou. Nossa, que É incrível. muito incrível. É muito incrível. Ai, Jesus. Bom demais. Bom É demais. gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Não tem outra palavra, é gratidão mesmo. Muito bom. Valeu, Ana. Estou Espetacular. muito feliz, muito feliz. Quero te, Só tenho a agradecer quero mesmo. te ver mais vezes nas aulas. Ah, não vou sair daqui. Todo dia eu vou estar aqui Boa. nesse mesmo horário. Fechou. Tá bom, então. Obrigada, Valeu. André. Obrigada mesmo. Até mais. É. Aê, Lele! Foi bom, hein? Hoje foi bom. Foi bom. O que vocês acharam? Sumiram as moscas volantes. É, eu vou contar para vocês. Tudo que eu fiz foi mandar uma cura para o olho e fazer a limpeza da lente. Né? Milagres acontecem. Milagres acontecem. E é isso, é muito legal, né? Muito bom poder fazer a diferença. E fazer a diferença de uma maneira tão eficaz, tão rápida, tão efetiva, tão certeira. É algo incrível mesmo. Incrível. Muito bom. Pessoal, valeu. Foi de arrepiar, foi. Foi lindo. Fechamos aqui. Healers do meu coração. Lembrem, a gente teve encontro ontem. Se você não assistiu, corre lá para assistir a gravação do encontro de ontem. Tá? Tem coisas importantes acontecendo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.